Olá, alunos, tudo bem? Estamos dando continuidade à disciplina Projeto Integrador, a disciplina que tem o intuito de integrar as disciplinas para favorecer a transmissão do conhecimento de vocês de maneira clara e correta. E hoje nós temos a participação mais do que especial do professor Wagner Costa, professor da disciplina Teoria e Técnica Profissional 2. Ele vai comentar sobre a formação profissional do guia de turismo. Professor Wagner, seja muito bem-vindo. Pablo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui mais próximo do nosso aluno, conversando com ele. E eu gostaria também de parabenizar os alunos pela escolha do curso. É uma área que vem crescendo bastante no Brasil, né? O turismo, em tempos de crise, é uma das saídas, né, na atividade econômica. Parabenizar pela dedicação que os alunos estão tendo num curso à distância, que nós sabemos que a formação não é fácil. E hoje vamos dialogar um pouquinho sobre a disciplina e sobre a prática de guia. O que é que nós temos aí para conversar com o aluno hoje, Pablo? Professor Wagner, comente sobre o histórico, a formação profissional do guia de turismo, as suas atribuições durante o seu dia a dia. Bom, Pablo, o fazer profissional, a função, né, do guiamento, ela é muito antiga. Nós temos registros da antiguidade, né, de funcionários, de exércitos ou funcionários, né, de impérios e de reinados que conduziam pessoas de um canto para o outro em uma época em que os deslocamentos não eram, digamos, mapeados, como hoje. Nós vamos ter uma outra referência muito interessante na época moderna, né, na Idade Moderna, junto ao fenômeno do Grand Tour, né, que eram aquelas atividades, aquelas viagens organizadas para um grupo seleto de viajantes que estavam ali em prol de objetivos educacionais. E os tutores eram os condutores desses pequenos grupos, né, fazendo contato com a cultura, com as artes, com o segundo idioma. Isso é um registro bem interessante. E o aluno deve lembrar, né, dos feitos de Thomas Cook, né, que é considerado o pai do turismo moderno, né, porque ele deu uma cara comercial ao turismo, às viagens a turismo. E ele conduziu seus clientes por toda a Europa, fez viagens de volta ao mundo, então é uma referência histórica importante. Já agora, né, em períodos mais recentes, né, nós vamos ter referências da função do guia no Cadastro Brasileiro de Ocupação, isso ainda na década de 80, né, quando já se reconhecia a importância de um profissional de turismo que conduzisse grupos em viagens a locais até certo ponto, né, que eram desconhecidos dos grupos. Sim. E aí na década de 90 veio uma grande mudança para a atividade, né? O guia de turismo ele se tornou uma profissão regulamentada. Então hoje o aluno que termina o curso, ele pode, ao final, adquirir uma credencial que o habilita a trabalhar como guia. E uma outra pessoa que não fez o curso não tem essa prerrogativa, não pode retirar ou solicitar junto ao Ministério do Turismo uma credencial. Por isso que a gente está aqui dando os parabéns aos alunos por ter escolhido ser aí um profissional da única profissão que atualmente é regulamentada junto aos órgãos oficiais de turismo. Existe o reconhecimento do bacharel em turismo, mas a regulamentação, a proteção da atividade é somente para o guia. Então a credencial tem um papel fundamental, importância essencial para a formação do guia de turismo. É a credencial que habilita o exercício profissional. Quem não a possui não está devidamente habilitado. Sim. Né? E sobre a credencial, ela vai ser de natureza correlata com o curso que o aluno faz. Né? Então nós temos 4 categorias: a categoria internacional, a categoria de guia de excursão nacional, a categoria de guia regional, que é a categoria que o curso forma, e a categoria de atrativos específicos, que podem ser atrativos naturais ou artificiais, culturais. A sua disciplina é tão importante, professor. Ela é fundamental para o curso de guia de turismo, para mim é a cereja do bolo, porque ela vivencia, o aluno vai estudar a prática em si do guia de turismo. O que o senhor poderia comentar sobre as programações turísticas do guia de turismo no seu trabalho? Ok. A formação, Pablo, da categoria, né, guia de turismo regional, ela vai permitir ao aluno
tem uma abrangência geográfica de atuação. Tá? Existe, às vezes, uma certa confusão, porque como a habilitação é guia de turismo regional, o aluno, de início, ele pode achar que está habilitado a guiar por toda a região, né? Considerando aquelas regiões criadas pelo IBGE. Mas, na verdade, isso não acontece. Tá? Esse curso que o aluno está fazendo, ele habilita nas condições de programações turísticas dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, a área de atuação, a área geográfica de atuação do guia formado nesse curso é o nosso estado. Dentro do estado, nós temos aquelas programações que são mais comuns à atividade do guia. Né? Então, eu listaria aí, eu traria agora para o aluno pelo menos umas 3 programações que são muito comuns e que os alunos eles precisam ficar atentos, entender como essas programações elas ocorrem. Inclusive, nós temos uma das aulas, só sobre esse assunto, sobre as tipologias de programação, e nós fazemos uma relação com a atuação do guia aqui no estado. Então, caro aluno, eu destaco para você, no primeiro momento, as excursões, né, que duram vários dias, alertando que essas excursões elas devem ser conduzidas, elas devem acontecer dentro dos limites do estado, para que o nosso guia, o nosso aluno esteja habilitado a guiar. Né? Então essas excursões, geralmente elas duram 3 ou 4 dias, geralmente elas ocorrem nos períodos de feriado, né? É difícil ocorrer no meio da semana, mas geralmente é Semana Santa, Carnaval, aqueles feriados que entram na quinta, né? e imprensão a sexta duram 4 dias. E os principais destinos dessas programações dentro do nosso estado são aqueles polos turísticos que os alunos já devem conhecer em função das disciplinas anteriores, até outras como Geografia e Fundamentos do Turismo. Então ocorrem para o Polo Serrano, visitam 2 ou 3 cidades, ocorrem para o Polo Costa Branca, ocorrem para o Polo Seridó ou Trairi. Né? Então essas programações, que na aula nós chamamos de excursões, em função de eu estou me baseando com uma autora que trabalha essa temática, ela requer do guia muita atenção, porque note que a programação ela começa em Natal, dura 3, 4 dias, retorna para Natal somente quando termina a programação. Então, por mais que o guia ele não esteja dentro do ônibus, a programação está acontecendo no hotel, na visita ao atrativo, e o guia está ali a todo momento interagindo e orientando seus clientes. Essa é uma das mais complexas, Sim. Né, porque envolve muitos pontos de visita, envolve horários pré-determinados, e a ausência ou a falta da visita em um dos pontos previamente agendados pode gerar grande insatisfação em parte do grupo, ou mesmo que seja em 1 ou 2, porque eles adquiriram um produto, receberam a programação e querem que a programação seja cumprida. Na ocorrência de atrasos, então a programação pode ficar comprometida. Sim. E isso compromete a execução do produto, até o consumo do produto. Daí a sua complexidade, né? Que isso a gente também trata na aula. Uma outra programação, Pablo, que é muito comum ao nosso guia, né? Ao guia formado aqui no estado, né? São as programações de um dia. Né? As programações de um dia, elas geralmente ocorrem ali no entorno do município de onde o turista né? da origem do turista. Né? Então, por exemplo, um guia que mora, né, na região do Seridó. Né? O que seria a programação de um dia? Seria sair do seu município com um grupo de pessoas, às vezes a maioria das vezes do próprio município, né, claro, e vai a 1 ou 2 cidades próximas e volta no mesmo dia. Então há uma complexidade menor. Sim. Né? Porque ele tem menos horários para cumprir, né? Os pontos de visita são também em menor quantidade. Né? Agora também não envolve hospedagem, isso é um ponto fundamental. A hospedagem ela é um momento interessante da viagem, né? Do trabalho do guia. E volta no mesmo dia, não pernoita fora. Né? Então é uma programação mais curta. E para quem mora, por exemplo, aqui em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, nos municípios aqui próximos a Natal, são as que mais ocorrem. Sim. Né? Muitas vezes os clientes dessas programações são oriundos de outros estados, estão de passagem em Natal, ali hospedados em algum hotel, contratam uma excursão e o guia ele vai conduzir essa programação e vai voltar, né, para Natal ou para a cidade próxima a Natal.
Uma terceira modalidade de programação que a gente trata nas aulas e que seria interessante o aluno ficar atento, Sim. são aquelas programações que são montadas pelo próprio cliente. Porque nos dois primeiros casos, em geral, as programações elas já estão montadas, elas já foram, digamos assim, pré-determinadas, exatamente. E aí o turista ele somente se adequa à programação. Há uma terceira possibilidade, que é o turista contratar o guia para um passeio, nós chamamos de exclusivo, privativo, tem vários nomes correlatos, né? E que quem diz como o passeio acontece, é o que gostaria de ver, né? É o próprio turista. Sim. E aí também requer uma posição diferente do guia de turismo. Requer que ele seja um bom conhecedor do destino, né? Que ele tenha várias cartas na mão, que ele conheça várias opções de atrativos, de restaurantes, né? E de pontos de visita. Então eu destacaria essas 3 programações como sendo aquelas em que o guia precisa de fato dominar o seu estado, sim, ou a sua cidade, ou o entorno da sua cidade, para que ele tenha mais propriedade na execução, né, dessas programações. Professor Wagner, muito obrigado pela participação. Pablo, eu que agradeço. Deixo aqui um forte abraço para os alunos e até a próxima. Meus alunos, finalizamos a primeira parte do encontro com o professor Wagner Costa e um forte abraço, bons estudos.